repercutir a nossa enquete do dia de ontem, então? Vamos lá. Ontem a gente repercutiu aqui o assunto que levou a Google a proibir, a partir de maio, o impulsionamento, que é aquele conteúdo pago, né? Quando a gente está falando de impulsionamento, a gente está falando do conteúdo pago, patrocinado, aquelas propagandas que aparecem sem você pedir ali nas plataformas Google, seja no YouTube, seja no próprio Google, e você muitas vezes fala alguma coisa. Você já percebeu isso? Que às vezes você fala alguma coisa, daqui a pouco aquilo que você falou está aparecendo? Isso aconteceu comigo, olha, e essa semana a gente estava falando em contratar uma empresa de mudança, né, para levar a nossa mudança lá para nossa casa nova, e olha, isso a gente conversou de manhã, à tarde eu fui acessar o Google ali, não é que aparece uma propaganda de uma empresa de mudança? Coincidência? Será? Então, esses conteúdos patrocinados, o Google diz que não fará, está proibindo que aqui no Brasil sejam feitos para políticos. Por quê? Porque o Google acha que não vai conseguir, não é que ele acha, tem certeza que não vai conseguir se adaptar a tanta regra, tanta norma imposta pelo TSE aqui no Brasil. E aí a gente pediu, na sua opinião, o que levou o Google a tomar essa decisão? Com 77,9%, quase 78%, praticamente 80% das pessoas que votaram na opção evitar prejuízos financeiros, multa, que podem vir a ser maiores que o faturamento com a política. É lógico que tudo se resume a money, a dinheiro. O Google está pensando que vai ter problemas se tentar se adaptar a esse emaranhado de normas e legislação que o TSE está colocando aí para as propagandas políticas. 19,5% votaram em evitar a propagação de fake news e mais um percentual pequeno aqui de 2,6% o desejo de cumprir a legislação brasileira. Obrigado para você que participou, interagiu com a gente no tema da enquete de ontem. Está no ar a nossa enquete do dia de hoje para você votar e participar também. Antes de iniciar a próxima notícia, um comunicado aqui da PRF de Santa Catarina sobre um informativo de uma interdição no quilômetro 42 da BR-101. É Joinville, né? Mas pode ser que tenhamos aí ouvintes pegando a estrada que porventura tenham que se deslocar até esse trecho. Então, pista sentido norte, sentido Curitiba, está interditada por conta de um acidente. O fluxo está sendo desviado pela marginal e sem previsão de retornar aí à normalidade no momento. No mesmo quilômetro, então, no quilômetro 42 da 101, uma faixa sentido sul também está interditada. Aviso aí da PRF Santa Catarina no início da manhã de hoje. Olha, vem aí a 9ª caminhada em Cantos do Vale em Indaial. A caminhada em Cantos do Vale já tem data para acontecer. Neste ano, o evento será realizado dentro da programação do Junho Verde, no dia 9 de junho, portanto, domingo, na região do Encano. Os participantes vão realizar um percurso de 14 quilômetros e 100 metros por estradas de chão batido, margeadas pelo Ribeirão e belezas naturais, passando por edificações de acentuado valor histórico, além de paisagens rurais características da região. O ponto de saída e chegada será a Sociedade Progresso, na Rua Progresso, número 35, bairro Encano. A concentração e aquecimento estão marcados para 7h30 da manhã, com o início da caminhada às 8 horas. Essa caminhada já faz parte do calendário de Indaial, já é a 9ª caminhada em Cantos do Vale. Muito bacana, né? Você passear aí no interior das nossas cidades, e ainda mais a pé. Porque, não sei se você já percebeu, quando a gente caminha pela cidade, uma coisa é você passar de bicicleta ou você passar de automóvel. Agora, quando você caminha pela cidade, aí você presta atenção em detalhes que no dia a dia, no automóvel, no veículo, na correria do dia a dia, você não presta atenção. E quando você caminha, você vai, né? Mesmo que é aquela caminhada mais acelerada, caminhada para a saúde, para o físico, ainda assim você presta atenção em mais detalhes da nossa cidade. Agora, municípios do Vale do Itajaí vão receber doses da vacina contra a dengue. Santa Catarina tem mais uma região contemplada para receber doses da vacina contra a dengue. Além das 2 regiões que já receberam doses, a Nordeste e a Grande Florianópolis, todas as 14 cidades do Médio Vale do Itajaí também terão a vacina. A região vai fazer
vai receber 47.463 doses. O público-alvo permanece o mesmo, crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. O anúncio foi feito em coletiva realizada na tarde de ontem, quinta-feira, no Ministério da Saúde. Confira os municípios contemplados: Blumenau com 20.227 doses, Brusque com 8.647, Apiúna com 614 doses, Gaspar com 4.478, Indaial com 4.424, Pomerode com 2.006 doses, Guabiruba com 1.526, Ascurra com 444 doses, Timbó com 2.611 doses, Botuverá com 297, Benedito Novo com 648, Rodeio com 728, Rio dos Cedros com 618 e Doutor Pedrinho com 195 doses. Vamos a Brasília, onde Arthur Lira aciona a polícia contra Felipe Neto e denúncia encaminhada à Justiça Federal. Na última quarta-feira, dia 24, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, do PP, estava tomando providências contra o influenciador Felipe Neto. Durante sua participação no simpósio Regulação de Plataformas Digitais e a Urgência de uma Agenda na Câmara dos Deputados, o youtuber, o Felipe Neto, polemizou ao se referir a Lira como o excrementíssimo, aqui nas palavras do Felipe Neto, em uma clara alusão pejorativa ao título de excelentíssimo usado para as autoridades. As declarações de Felipe Neto repercutiram em Brasília, causando desconforto na ala do Centrão, com membros mais próximos ao presidente da casa demonstrando grande irritação, alegando que suas palavras teriam afetado a honra de Lira. E em meio ao clima de tensão, Arthur acionou a Polícia Legislativa da casa. Após abrir a ocorrência, a acusação de injúria foi encaminhada à Justiça Federal. Olha, aqui está um exemplo claro de que já há meios de a gente recorrer quando se sente injuriado, se sente caluniado. E é o que acontece pelas redes sociais. Isso aqui foi ao vivo e durante um evento, né, que o tal Felipe Neto é um influenciador digital que começou aí a sua influência através de crianças e adolescentes e se meteu no meio político. Hoje tem uma conta aí no Twitter com bastante seguidores, no Instagram também tem bastante seguidores, e o Felipe Neto acabou sendo aí o queridinho da esquerda. Só que o Felipe Neto é aquele cara oportunista. Ele já malhou o pau no Lula quando, na época do impeachment da Dilma, na época do segundo mandato do Lula, vivia malhando o pau. Agora virou moda, mascote, né? E aí ficou mais interessante ele defender o atual governo. Agora ele está defendendo. Então é um oportunista que lá em casa, para as minhas crianças, nunca entrou e não vai entrar para influenciar em nada. Não tem, né, esse tipo de conteúdo, a gente não permite. A gente, como pais, tem que ter essa responsabilidade de olhar o que está colocando, né, o que as crianças estão consumindo. E não é agora pela questão política dele, não, é já antes. Nunca, esse Felipe Neto, o irmão dele também, nunca deixei que entrasse dentro de casa, porque sempre vi o conteúdo como um conteúdo fútil demais. E agora ele se meteu na política. E aí foi lá, né, dar uma de gostosinho e chamou o Arthur Lira de excrementíssimo, palavras do Felipe Neto. E o Arthur Lira, utilizando a legislação que já existe, que não precisa de regulamentação coisa nenhuma, nessa questão da censura nas redes sociais. Se tiver alguma regulamentação, tem que ser mais no âmbito das empresas, né, de como as empresas atuam, mas não com relação às publicações, porque já tem aí a legislação, e o próprio Arthur Lira já está mostrando e provando que a legislação está aí, funciona. E vamos ver agora o que acontecerá com o Felipe Neto nessa treta entre ele e o Arthur Lira. Zanin, sabe quem é o Zanin? Sim, ministro do Supremo Tribunal Federal, advogado do Lula, né, que foi indicado para ministro do Supremo Tribunal Federal, acata pedido de quem? Do Lula, para suspender a desoneração da folha. Muito criticada essa ação ontem, inclusive o Pacheco, Rodrigão Pacheco, né, que normalmente não se manifesta para nada,
somente vem com aqueles discursos com aquela voz aveludada e nossa democracia e aquela coisa toda, e agora ele ficou chateado aí porque o Zanin, através de um pedido do Lula, está interferindo nessa questão da desoneração da folha. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, atendeu a uma solicitação do governo e suspendeu ontem parcela ou partes da lei que estendeu até 2027 a desoneração da folha de pagamento de empresas e municípios. O ministro concordou com o argumento do governo de que a renúncia fiscal não deve ocorrer sem que haja uma estimativa do impacto orçamentário. De acordo com o Zanin, a ausência dessa previsão acarreta o risco de um desequilíbrio significativo nas contas públicas e até mesmo compromete o regime fiscal. Agora, essas emendas parlamentares, mais de 5 bilhões, essa semana o que rolou de emenda parlamentar lá no Congresso por causa dos vetos, para que não fossem votados os vetos, aí, senhor Lula, e aí, senhor Zanin, isso não tem nenhum pedido aí para parar com esse negócio, para diminuir isso? Aí não tem. Agora, a desoneração da folha, que gera empregos, que facilita a vida das empresas, aí o Lula vai lá pedir pinico pro Zanin e o Zanin dá o pinico, né? Dá o pinico. Então tá aí. Não é por nada, né, que se coloca os amiguinhos no Supremo Tribunal Federal. Agora vamos falar do tema da nossa enquete de hoje. A argentina Alejandra Rodrigues, de 60 anos, venceu no último domingo o Miss Universo da província de Buenos Aires. A beleza não é apenas o físico, tem a ver com a atitude perante a vida que vai além da estética. Por isso, acho que o concurso que veio para quebrar esses estereótipos, e é isso que está lhe dando tanta visibilidade, é o que diz a modelo em uma entrevista aí na última terça-feira. A advogada e jornalista Alejandra, residente da cidade de La Plata, foi estreante na competição regional e na primeira vez em que o concurso ocorreu sem limite de idade. Ela declarou até que nunca havia se inscrito e quando surgiu a oportunidade, pareceu um desafio, uma proposta interessante e lá foi ela então. E foi então selecionada a Miss Universo da província de Buenos Aires aos 60 anos, a argentina Alejandra Rodrigues. Você está vendo a foto dela, você que está acompanhando aí a nossa programação pelas nossas plataformas digitais, está vendo a foto da modelo. Está vendo uma foto dela aí sem produção, que ela está na praia, bateu uma selfie ali na praia, e a gente vê depois ela do lado ali produzida já no concurso. A mulher é bonita, logicamente que quando ela tá na selfie ali, você já percebe que ela tem um pouco mais de idade, dá para perceber, é inegável isso. Mas quando ela se produz ali para o concurso, realmente fica uma mulher muito bonita, né? Não aparenta, né? Não aparenta a idade que ela tem. Então a gente está repercutindo na nossa enquete do dia de hoje essa situação. O que você acha disso? Os concursos de beleza devem ter uma limitação de idade para as candidatas? E aí tem as alternativas, assim, os concursos deveriam ser divididos por faixa etária, não desde que as candidatas sejam julgadas pelos mesmos critérios. Então, independente da idade, os jurados conseguirem avaliar os mesmos critérios ou não. E essas diferenças, a exemplo da idade, devem ser levadas em conta. Ah, não, se ela tem 60 anos, poxa, tem que ser levado em conta isso. Quando compara. Então fica essa situação aí pro júri definir. E para você definir aqui na nossa enquete também do dia de hoje. E ainda ficando na Argentina, para a gente fechar o nosso giro de informação do dia de hoje, moeda argentina valoriza 25% em relação ao dólar. Veja que o Milei está na mídia. Nessa última semana, o que se falou do Milei, porque até os Estados Unidos elogiando, né, as políticas adotadas aí pelo Milei, claro que gerando greves, né, dos sindicalistas, organizando greves, mais movimentos lá, porque sindicatos e, enfim, todos os movimentos ligados à esquerda da Argentina estão dançando nos saltos, né, porque o Milei está dando certo. E em tão pouco tempo, a moeda argentina valorizou 25% esse ano em relação ao dólar. A recuperação do peso ocorre desde a eleição de Javier Milei à presidência do país. Os dados são da taxa conhecida como Blue Chip Swap,
usada por muitos investidores e empresas. A valorização é maior do que os ganhos registrados por qualquer uma das 148 moedas que o site Bloomberg acompanha. A valorização do peso pode ser um reflexo das medidas? Pode ser não, né? É um reflexo das medidas de controle de gastos públicos de Milei. O presidente argentino pretende domar a inflação, que disparou para um ritmo anual de quase 300% sob o governo do kirchnerismo. Os cortes em gastos públicos equivalem a quase 4% do produto interno bruto da Argentina. As autoridades do Banco Central da Argentina estimam que o ajuste pode ser maior que 90% de todos os cortes realizados no mundo nas últimas décadas. Uma invejazinha aí dos argentinos, viu? Preocupação aí com corte de gastos públicos, moeda se valorizando e perspectivas positivas para a Argentina em tão pouco tempo de Javier Milei no poder. E assim a gente encerra esse primeiro bloco de informação para você, ouvinte do Repórter Cultura, nesta manhã de sexta-feira.